Hoje eu quero falar com você sobre a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Éfeso era uma cidade importante, uma cidade que Paulo tinha no seu campo missionário. Paulo chegou a viver em Éfeso durante 3 anos, mais ou menos, no período em que ele esteve na sua terceira viagem missionária. E Paulo, ele plantou uma igreja na cidade de Éfeso, uma igreja bastante sólida, né? E ficou lá algum tempo, então isso eu acho que ajudou bastante também os cristãos, os convertidos que estavam morando na cidade. Depois disso, a gente sabe que a história, que Paulo, quando volta para Jerusalém, ele é preso e fica algum tempo lá em Jerusalém, em Cesareia de Filipe. Depois ele é levado para Roma, quando ele apelou para César, lá no livro de Atos, que conta essa história, né, que ele apela para ser julgado por César. Então ele é levado prisioneiro para Roma, e a maioria dos estudiosos acredita, que eu também acredito, que a carta aos Efésios foi escrita quando ele estava na prisão em Roma. Estou falando isso porque alguns acreditam que pode ter sido em Cesareia, porque ele teve 2 anos preso lá em Cesareia de Filipe antes de ser enviado para Roma. Mas apesar de não haver um consenso, a maioria acredita que ele estava preso em Roma, e de lá ele escreveu não só a carta aos Efésios, mas escreveu também a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses e a carta a Filemon. São as cartas consideradas cartas da prisão, né, que se considera então que Paulo ele tem escrito quando estava preso em Roma. A carta aos Efésios, eu costumo dividir ela em 2 etapas. A primeira etapa, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, ele mostra como somos redimidos por Deus, ou seja, a forma que nós fomos perdoados, que nós fomos limpos, né, por Deus através de Jesus Cristo. Então ele fala aqui de uma unidade, de como os gentios e os judeus se tornam um povo como igreja, né, diante de Deus através de Jesus Cristo. Então que chama aqui de co-irmãos. E ele, como todas as cartas, ele começa fazendo uma saudação. Aliás, a carta aos Efésios é interessante porque ela é fruto de oração de Paulo. Ela é diferente das outras cartas que Paulo sempre escreve ou para doutrinar, ou para puxar a orelha, alguma coisa assim. A carta aos Efésios ele escreveu para aguçar a maturidade daquele povo, ou seja, para chamá-los a uma maturidade espiritual importante. Então, ele não tinha problema de idolatrias ou de outros problemas na igreja. Então, Paulo ele tenta aqui mostrar uma unidade da fé, uma unidade do corpo de Cristo, né? Nós todos, judeus como gentios, formando um corpo de Cristo, essa é a intenção. Mas, apesar disso, Paulo é como se fosse uma epístola realmente, apesar de tem gente que considera até que foi um discurso doutrinário de Paulo, né? Paulo teria feito aqui um discurso de doutrina e realmente parece mesmo um belíssimo discurso. Se alguém pegasse a carta aqui aos Efésios e quisesse fazer um discurso, caberia perfeitamente, mas é uma epístola, é uma carta que Paulo escreve. Então ele se identifica, né? Ele faz aquela saudação inicial, quando ele se identifica, escreve para quem que ele está mandando a carta e faz então essa saudação. E depois ele põe um conteúdo e ao final ele se despede. Então, como todas as outras cartas, Paulo escreveu isso. Mas então, conforme eu estava dizendo, na primeira parte aqui, no capítulo 1, 2 e 3, Paulo ele mostra como somos redimidos por Deus. E dos capítulos 4 ao 6, ele mostra como que os redimidos devem viver. Então, a primeira parte ele mostra como somos redimidos, e a segunda parte ele mostra como que nós deveríamos viver. Interessante é que Paulo ele começa escreve o capítulo 1, o capítulo 2, que ele fala dessa nova vida com Cristo, né? E no capítulo 3 ele inclusive ele reafirma aqui o apostolado dele. Ele fala que ele foi chamado para pregar o evangelho aos gentios, capítulo 3, e ao final do capítulo 3 ele faz uma oração. Então é como se ele estivesse fazendo aqui realmente uma divisão, falando então dessa questão da redenção, e depois ele vai falar então da unidade do corpo, ou seja, de como esses redimidos
devem viver, devem permanecer em Cristo. E aí então ele fala da questão de que nós devemos andar como um corpo. Aqui tem um assunto que até gera às vezes polêmica, quando ele fala no capítulo 4:11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então tem algumas igrejas, né, que consideram que isso aqui é uma estrutura ministerial da igreja, ou seja, toda igreja tem que ter esse padrão ministerial. E outros acreditam que não, né, que isso daqui foi uma citação que Paulo fez e que eu acredito o seguinte: tem outros ministérios da igreja que Paulo nem citou aqui. Então acho que realmente Paulo quis dar aqui um alicerce, né? Quis dar, olha, o que vocês precisam ter, mas para não falar que se tiver só pastor, ou se tiver só evangelista, ou se tiver só apóstolo, a igreja não vai andar. Então tem que saber dividir, cada um é chamado, né, para uma função. E aí eu acho que ele está orientando aqui que tem que fazer essa divisão. Tem outras aqui que algumas igrejas colocam como diáconos, né? O obreiro em geral, os missionários em geral, né? Que para mim missionários são verdadeiros apóstolos, porque é aquele pessoal que vai e planta a igreja, né, nas cidades, enfim. Paulo, ele então cita aqui essa questão, e depois no capítulo 5, no capítulo 4 ele também fala da questão do procedimento dos filhos da luz, ou seja, agora nós estamos em Cristo, então agora nós temos que ser diferente. Então agora nós temos que deixar realmente aquela velha maneira de viver e viver uma nova maneira, né? E no capítulo 5, ele fala de relacionamento, que isso é importantíssimo. Você lembra Jesus, quando foi perguntado sobre os mandamentos, que ele falou: ame teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, toda a tua alma, né? Ou seja, ame a Deus com todo o amor que você puder realmente amar. E ame teu próximo como a ti mesmo. E ele fala que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E esse ama teu próximo, ele está falando de um relacionamento com o próximo, né? Ele está falando realmente de um relacionamento que nós precisamos ter entre nós, de tolerância, de amizade, de amor. E aí, no capítulo 5, Paulo, então, ele vem falar sobre uma vida em comunidade, como nós devemos viver em comunidade, né, sujeitando uns aos outros, que ele cita, né, assim como Cristo também, né? Então, nós temos que nos sujeitar uns aos outros, enfim, para vivermos em harmonia. E depois ele fala com relacionamento por exemplo, de casais, né? O relacionamento conjugal, o dever da esposa, o dever do marido. Se todo mundo seguisse o que Paulo orienta aqui, eu tenho certeza que não haveria tanta briga, que não haveria tanto divórcio, se a gente conseguisse entender aqui, quando ele fala da mulher respeitar o marido, do marido amar a mulher, né? Que o homem, ele tem essa questão mesmo do respeito, né? De se sentir respeitado. E a mulher tem a questão de se sentir amada, de querer ser paparicada, né? E essa coisa do cuidado que ela quer ter. E aí Paulo, ele cita sobre isso, né? Sobre o relacionamento da mulher e do homem, falando que a mulher deve respeitar o marido, deve sujeitar o marido, mas o marido tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. E ele fala também de relacionamento de pais e filhos, de deveres dos pais e dos filhos, né? Dos filhos respeitarem os pais. Ele fala de um escravo do Senhor, aqui lógico que ele está falando no contexto da época, mas nós podemos trazer para hoje como patrão e empregado, né? Uma relação do chefe com o subordinado, enfim. E Paulo, ele cita também na carta aos Efésios sobre a armadura de Deus. Isso aqui é importantíssimo, que ele fala da gente ser revestido aqui. Eu acho que é o grande cerne aqui da carta, quando ele fala do amadurecimento espiritual, do cristão maduro, que a gente tem que se fortalecer. E aí então ele fala no capítulo 6 sobre esse amadurecimento, que ele fala que nós devemos estar revestidos pela armadura de Deus, né? E naquela época também a armadura era algo muito, muito conhecido por eles, porque iam para aquelas guerras de campo e usava-se muito armadura, né? Então, olha só, eu vou ler um trechinho aqui, ele fala: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes
contra as ciladas do diabo. E ele começa a falar a função de cada item da armadura, né? Do capacete, do escudo, da espada, enfim. Ele dá uma orientação aqui de que para a gente ficar firme, para a gente se proteger de toda cilada do inimigo, nós temos que estar realmente preparados, nós temos que estar focados na nossa defesa. E só tem uma maneira de fazer isso. É se a gente tiver Deus na nossa vida, se a gente estiver realmente protegido e amparado pelo Senhor. Então essa armadura de Deus é que nos vai dar proteção. E não só a armadura, ele fala aqui de espada também, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito que ele fala, que é a palavra de Deus. Ou seja, nós podemos nos defender, mas podemos também levar o Evangelho, nós podemos nos proteger e ajudar outras pessoas também. E ele encerra com uma saudação final. Tem uma curiosidade que eu quero encerrar com essa curiosidade, que alguns estudiosos até acreditam que esta carta que Paulo escreveu aos Efésios, ela não foi direcionada somente a Éfeso, né? Somente para os moradores de Éfeso, mas acho que foi uma carta meio que geral para toda a província da Ásia, porque tem uma semelhança quando ele escreve para os Colossenses. Inclusive é Tíquico que leva também, e essa carta aos Efésios também é um amigo dele chamado Tíquico que leva. Então acredita-se que ele escreveu uma após a outra, aproveitando que Tíquico ia para a Ásia. Paulo escreveu então essas cartas, uma para os Efésios, outra para os Colossenses, né? E não só isso, ele lá em Colossenses ele cita que as pessoas, depois que lessem a carta que ele mandou, que mandassem também aquela carta para Laodiceia, para os laodicenses também lerem, e que era interessante que eles pegassem a carta que estava lá para eles lerem também. Então pode ser que seja inclusive a carta aos Efésios, que ele encaminhou para os Efésios, mas eles circularam essa carta ali pela região e pode inclusive ter ido para Colossenses. Ela tem inclusive uma certa semelhança, as duas cartas têm uma certa semelhança. Então pode ser que seja realmente sobre essa carta que estava em Laodiceia, quando Paulo cita também para os Colossenses, que provavelmente ele falou para Tíquico, olha, leva lá para a região de Éfeso e Laodiceia, para toda a região ali, manda essa aqui para Colossenses, e depois eles trocariam para ler as cartas. Bom, mas a carta aos Efésios, 6 capítulos, também você vai fazer uma leitura muito agradável, rápida, e é uma carta fruto de uma oração do apóstolo Paulo, que nos ajuda a nos fortalecer na fé em Cristo Jesus. Bom, então espero ter te ajudado esse vídeo e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Deus te abençoe.